Graça e paz, shalom, bendito seja o nome do nosso Deus. Hoje nós temos aqui no nosso seminário de libertação, remover a raiz do medo, é o tema de hoje. Na semana passada nós encerramos a mensagem falando sobre Eliseu e Geazi, ambos cercados pelo exército inimigo, o exército da Síria. Eliseu conseguiu ver o exército do Deus vivo, bem maior. E Eliseu ora e pede ao Senhor para abrir a visão de Geazi. Você está ligado no Senhor, a raiz do medo cai por terra. O que aconteceu com Eliseu? Ele não viu o número de inimigos tão grande assim. Ele viu o número de soldados a seu favor, bem grande, que era justamente o sobrenatural que ele pôde ver, porque nós temos um exército de anjos à disposição de todos aqueles que amam a Deus, que são filhos de Deus. E Eliseu viu isso. O que é que você vê quando você está com medo? Por exemplo, você tem um problema de enfermidade, os médicos não estão sabendo que doença é, está aquela luta toda, o que é que você vê? Se você está ligado em Deus, ligado na palavra, você vê logo o quê? Você vê Mateus, capítulo 10, de 1 a 2, dizendo que Jesus Cristo cura toda doença e toda enfermidade. Então você está aí vendo o inimigo, que é essa doença, que os médicos não estão sabendo o que é, não estão sabendo que tipo de doença está te atrapalhando, mas você está vendo Deus falando que Ele cura toda doença e toda enfermidade. Então acabou-se a preocupação, acabou-se o medo. É assim que a gente vive quando anda meditando na palavra de dia e de noite. E vocês que fazem parte do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, a essa altura com certeza já estão libertos, porque vocês estão estudando um capítulo da Bíblia por semana com seu discipulador. E dentro da sua casa, se for um obediente, se tem ouvido os conselhos da supervisora geral do discipulado Maia FJ, então você está obedecendo, você está lendo um capítulo do discipulado da semana, está lendo no lugar secreto. Você sabe o que é lugar secreto? É aquele lugar que Jesus Cristo falou, Mateus 6,6, ali você, quando estiver conversando com Deus lá no secreto, já leva a palavra de Deus, já leva o capítulo do seu discipulado da semana, para você meditar ali. Se você está obedecendo aos comandos, você faz isso. Se você está obedecendo aos comandos, você faz isso ao meio-dia, após o almoço, repassa o assunto do capítulo do discipulado. Se você está obedecendo aos comandos de Deus, porque é Deus que está fazendo isso, orientando para fazer isso, você à noite, como todo bom pai de família e mãe de família, faz o culto na família com os seus filhos, com quem estiver na casa, reunidos. E aí qual é a leitura que vai fazer? Justamente o assunto, o capítulo do discipulado. Então você não tem medo, porque quem está com a palavra de Deus está com Jesus, meditando na palavra de dia e de noite, como ele diz em Salmo 1, versículo 3, que medo você vai ter? Fazendo o que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8, para não se apartando das palavras da nossa boca, as palavras do livro, que é a Bíblia, que medo você vai ter? Você está com Jesus, Jesus é a palavra. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 14, ele é a palavra. Então você não tem medo, louvado seja Deus, você é como Eliseu. Enquanto Geazi estava vendo um número grande de inimigos, de soldados inimigos, Eliseu estava vendo um número bem maior do exército de Deus batalhando por ele. Então vamos prosseguir, não é? Sabendo que Deus está conosco e que a raiz do medo tem que ser removida pelo poder do nome de Jesus. Você vê essa história de Geazi, de Eliseu, em 2 Reis, capítulo 6, de 15 a 17. Isso nos mostra que quando não conhecemos a Deus e nem confiamos em seu poder, só conseguimos ver problemas, não vemos saída. Hoje daremos continuidade sobre vencermos a raiz do medo, pois
Há muitos servos de Deus presos nessa raiz. Medo de morrer, de doenças, de não ser salvo, do futuro. É medo de tudo. Mas não é medo de tudo, na verdade, de pilotar, de ter uma habilitação para dirigir carro, moto, medo de tudo. Pessoas com toda condição, com o carro na porta e não dirige porque tem medo. O medo é algo terrível e nós sabemos que não vem da parte de Deus, porque o verdadeiro amor lançar fora o medo, é isso que Deus disse. Se você estiver no verdadeiro amor, não tem medo. O verdadeiro amor é o amor de Deus no seu coração derramado, como está escrito em Romanos 5,5. Então, viva o amor e não tenha medo. Confie em Deus. Louvado seja Deus. Então, nós podemos ver que Deus não nos deu um espírito covarde. Ele nos deu um espírito de coragem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Veja que a palavra espírito nesse texto está com letra minúscula. Isso quer dizer que Deus está se referindo ao nosso espírito. O espírito que eu sou, que você é, não é de medo, é de coragem. Você sabe que você é um espírito que está dentro de um corpo? Esse sopro divino, quando Deus fez o homem, não soprou no homem, nas narinas, pois isso aí é o espírito que você é. Você não é esse pedaço de carne que está aqui. A carne está sendo apenas um envelope, o local onde fica o espírito. Você é um espírito. Então esse espírito que Deus deu para você não é espírito de medo, porque você é imagem e semelhança de Deus. Esse sopro divino não é medo. Esse sopro divino é coragem. Veio de Deus. Você é um sopro de Deus. Então você não é um covarde, um medroso. Você é um corajoso. Nós somos corajosos até pela nossa essência. Nós viemos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Agora imagine você sendo um espírito, que é a imagem de Deus, que é a coragem, ainda com o Espírito Santo dentro, que Jesus pagou o preço para estar dentro de você, desse sopro divino que você é, esse espírito que você é, está dentro desse espírito que você é, que eu sou, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não está dentro da carne, ele está no sopro divino que Deus deu para nós, que somos nós, esse Espírito, é nele que está o Espírito Santo. Então, por que medo? Não pode ter medo. Você é imagem e semelhança de Deus. Louvado seja Deus. É normal você ter medo? É. Mas não é é normal? É. Mas não é para ser assim. É uma questão de fraqueza que a gente adquiriu, porque na verdade Deus nos fez para ser corajosos. Nós viemos dele, somos a essência dele, um sopro dele em nós. E como é que nós vamos viver no medo? Você é um ser humano, por causa do pecado, o medo surgiu, não é isso? Mas você tem que vencer esse medo. Quando Deus fez o homem e a mulher, não fez sendo medrosos. Depois que eles pecaram, eles passaram a ter essa vida do homem caído, passou essa natureza adâmica para todos nós temos essa natureza adâmica, por conta disso, a gente deu lugar ao medo, mas só é mandar embora pelo poder do nome de Jesus, porque você tem o sangue de Jesus Cristo te cobrindo, ele derramou seu sangue por você, deu o seu Santo Espírito para morar em você, e então esse medo que foi adquirido lá no Éden, quando o homem pecou, tem que sair das nossas vidas pelo poder do nome de Jesus. O medo nos afunda nos problemas. Mateus 14, 24 e 32. Existem muitas situações que o medo nos leva a gritaria, desespero. Só que Jesus está conosco. Foi ele que estava se aproximando dos discípulos. Resposta de Jesus para os discípulos e para nós. Em Mateus, no versículo 27. Em Mateus 14, no versículo 27. Temos a resposta dele para nós. Precisamos pedir e avançar, segundo a direção do Espírito de Deus em nossas vidas. Versículos 28 e 29. Nesse momento, Pedro superou o medo. O medo só sai por causa da presença de Jesus.
e também quando nós o enfrentamos. Se fugirmos, seremos derrotados. Temos que enfrentar o medo, mas não se esqueça que a nossa vitória está no amor à palavra. Quem ama a palavra, tenha certeza que não vive no medo, porque a palavra é Jesus. João capítulo 1, versículo 14. Já falei isso várias vezes. Se você está sendo um discípulo fiel, já deve saber essa altura que Jesus Cristo é a palavra. Então viva a palavra. Porque você tem medo de estudar o capítulo do discipulado na hora que você vai para o lugar secreto. Logo pela manhã, com sua mente bem descansada, você vai para o lugar secreto, como está escrito em Mateus 6,6. Lá você já leva o capítulo da Bíblia do seu discipulado. Quando você terminar seu momento de oração, ali mesmo você lê. Então você não vai ter medo. Se você está obedecendo, não vai ter medo. Se você está depois do meio-dia, enquanto descansa, o almoço, em vez de babar na frente do televisor, está babando na Bíblia, porque você vai ficar estudando a Bíblia e depois você termina o almoço. É o tempo que você tem, não é isso? Eu espero que, pelo menos, depois do almoço, você descanse uns 30 minutos. Porque já chega de tanta falta de sabedoria, não é? A gente precisa ter sabedoria. Nós sabemos que o corpo é templo do Espírito Santo, e você tirar um descanso depois do almoço, pelo menos 30 minutos, é algo de sabedoria. Não é religiosidade, é ser sábio. Então, esses 30 minutos você dedica ao estudo do capítulo do discipulado. Aproveita e seja obediente, porque os que obedecem, as bênçãos de Deus correm atrás dele. Se você quer ser liberto do medo, seja fiel à obediência, seja obediente, porque também o medo vem por causa da falta de obediência. No momento que Adão e Eva pecaram, o medo entrou, porque desobedeceram aos comandos de Deus. Se você está andando com Deus, na obediência aos seus líderes, fazendo esse discipulado de excelência, eu não vejo motivo para você ter medo. Porque o discipulado é justamente o que vai tirar o medo. Cada capítulo da Bíblia não volta vazio, vai ficar gravado no seu coração. Os ensinos que Deus traz em cada capítulo vai mudar a sua história. Você vai ser aquela pessoa fortalecida em Deus e vai ser aquela pessoa que já fica livre pelo poder do nome de Jesus de todo o medo. Precisamos vencer os ventos contrários e ventos fortes, como vemos nos versículos 30, 24 e 30. Passamos e vencemos ventos contrários, mas ainda teremos que passar ventos fortes. Seja qual for os ventos, se cairmos, afundarmos de medo, Jesus estará de mãos estendidas para nos levantar e nos ajudar a recomeçar. Então, Jesus, Ele que faz isso. E como é que você corre dele? Ele não é a palavra? Então medite na palavra de dia e de noite. Aproveite que Deus está te agraciando a todos nós do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, com um discipulado nobre, onde a presença de Jesus no nosso lar é algo notório, algo inconfundível. Você, sua casa, servindo ao Senhor na meditação da palavra todos os dias. Então vá em frente, Jesus está contigo. É um novo tempo para o Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. É o tempo de verdadeira libertação, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então Ele está na sua casa, essa Bíblia que você tem na mão, que é Jesus. Jesus ficou com a gente através do seu Espírito e através da sua palavra. Então vai firme, fica firme. Com o Espírito Santo e com a palavra, não tem como o medo prevalecer na sua vida. O medo paralisa, medo traz espírito de desistência e atrai a síndrome de Elias. Quando somos atacados por esse medo, nós abandonamos tudo e vamos para o deserto, para a caverna. 1 Reis 19, de 1 a 4. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele foi atacado pelo medo. Um homem que foi tão bem sucedido em relação ao que Deus fez para dar vitória a ele contra o inimigo. Mas ele, depois de ser vitorioso, teve medo de uma ameaça. Então,
Vocês que já estão estudando a palavra, com certeza sabem que quando o inimigo lhe ameaçar, você tem um Deus Todo-Poderoso que te colocou na sombra do Onipotente. Ele está conosco. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente Deus nós estamos descansando, dizendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua palavra é escudo do broquel. Nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que mude de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque aos seus anjos ele já deu ordem a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentam com as suas mãos, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e temos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome, quando nós o invocamos, ele nos responde, ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. É nesse esconderijo que você está. E sabe qual é o esconderijo? Jesus. E se é Jesus, a palavra está junto. Se é Jesus, você vai fazer o que diz Josué 1:8. Não vai se apartar da sua boca as palavras deste livro, porque é Jesus. Aproveite essa oportunidade que você tem de estar no ministério, onde a palavra é prioridade, onde nós iremos ganhar essa cidade para Jesus, porque aquele que tem o coração cheio da palavra, a boca só vai sair a palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando você abrir a boca numa fila de supermercado, as pessoas se renderão a Jesus. Quando você abrir a boca numa clínica, enquanto está esperando um resultado médico, as pessoas se renderão a Senhor Jesus, porque você é liberta do medo, você tem a coragem do Espírito Santo, você tomou consciência de que você é um sopro divino, que você é um Espírito que veio como imagem, semelhança de Deus, para glorificar e honrar o nome dele aqui na terra. Não tenha medo. Louvado seja Deus. Um homem de Deus que foi usado para trazer chuva de volta e também foi usado para trazer o fogo de Deus, queimando o sacrifício, que é o Elias. Imaginou ir para uma caverna depois de tudo isso? Enfrentou os 450 profetas de Baal, venceu em Deus, mas foi atacado por uma depressão, pedindo assim a Deus que o levasse, chegar a um extremo desse e ter um medo em tão nível que pediu para morrer. Então você não pode dar vacilo, você já tem a palavra nas suas mãos, você estuda a palavra de 7 em 7 dias com seu discipulador, você estuda a palavra em sua casa 3 vezes ao dia, fazendo na obediência como temos orientado. Como é que você vai ter medo? Não pode ter medo, você anda com Jesus. Quem medita na palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você está fazendo isso? Meditando de dia e de noite? Pela manhã no lugar secreto, ao meio-dia descansando o almoço, meditando, à noite fazendo o culto doméstico com sua família? E que medo você vai ter se você está na obediência? Se você está envolvido com aquilo que Deus mandou você se envolver, que é a sua palavra. Louvado seja Deus. Arrancar raízes profundas de maldição é um desafio muito grande. Muitos desanimam e desistem. Deus tem um conselho para nós, Tiago 4:7. Isso é uma atitude diária, 24 horas por dia. Fazendo essa orientação bíblica, resolve o problema. Tiago 4:7. Faça isso, que você vai resolver que Deus vai resolver o seu problema. Deus envia o seu socorro pela segunda vez. Isso para entendermos que é uma guerra travada. Só que já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então Deus vai enviando socorro e você, em nome de Jesus Cristo, tome posse do socorro e fique firme, porque o Senhor não quer você caído, não quer você depressivo, como ficou Elias. Ele quer te tirar da caverna pelo poder do nome de Jesus. Deus nos tira da caverna dos medos. Sabemos que depois desse episódio, o profeta Elias passou o ministério para Eliseu, que foi o seu sucessor.
Mas hoje o nosso Deus e Pai não quer que desistamos de nada que Ele nos entregou por medo. Já imaginou eu desistir de um ministério desse santo, maravilhoso, inconfundível que Deus me entregou? De ser alguém que medita na palavra, que induz o povo que Deus entregou nas minhas mãos a estarem meditando na palavra? Já pensou desistir disso com medo das ameaças, com medo das pessoas que estão me olhando com raiva porque estou orientando a viver a palavra diariamente? Já pensou se eu desistir porque eu passo em cada lugar e vejo alguém apontando, dizendo, ela pensa que a gente não tem o que fazer, 3 capítulos por dia. Se eu fosse me incomodar com isso, ter medo disso, já tinha desistido. Mas eu sei que tenho crido, sei que o meu Senhor requer de mim e de todo o povo que Ele entregou nas minhas mãos a meditação da palavra de dia e de noite, porque é Ele que fala em Salmos 1, versículo 3, medita na minha palavra de dia e de noite, tenha o seu prazer na minha lei. É Ele que fala, então eu não vou ter medo. Eu vou passar pelas pessoas, elas me olham com aquela cara de quem realmente não está bem, mas eu peço misericórdia para a vida delas e prossigo fazendo o que Deus mandou, andando e fazendo a meditação da palavra de dia e de noite, porque isso é que me dá vitória, que dá vitória a todo filho de Deus. Viver com Jesus é viver com a palavra. Na caminhada de Josué, Deus fala 3 vezes, seja corajoso, não temas. Josué 1, de 6 a 9. Deus mandou Josué ser corajoso. Já imaginou? Josué tinha uma missão, como está escrito no versículo 8 de Josué 1, para não se apartar da boca as palavras daquele livro. Já pensou que missão? Quando eu me vejo hoje com esses olhares de raiva, de zanga, de tristeza das pessoas por estar sendo orientada por mim para ler a palavra 3 vezes ao dia nas suas casas e cuidar dos seus filhos adolescentes, sentando com eles, ouvindo o vídeo, os comentários do assunto, do capítulo, e estar lendo a palavra e ouvindo os vídeos, e as pessoas me olhando como se eu estivesse trazendo as pessoas para o inferno. Ao contrário, eu estou levando as pessoas a serem verdadeiramente livres, porque quem é liberto por Jesus é verdadeiramente livre, e a libertação vem através da meditação da palavra, porque a palavra é Jesus. Então eu não posso desistir. Todos que têm certeza de que Deus entregou o ministério não pode desistir. O nosso querido Elias, ele ficou tão fraco que foi desistente da sua posição. Mas nós não vamos pegar esse exemplo dessa fraqueza, dessa depressão de Elias. Vamos ser fortes, porque Deus deixou na Bíblia registrado as fraquezas dos seus servos, dos seus profetas, para que nós não venhamos copiar. Não é para fazer o mesmo, ao contrário, é para aprender a lição, saber que não deve ser feito daquele jeito. Mas ao contrário, a gente tem que enfrentar o inimigo pelo poder do nome de Jesus. O nome dele é o nome que está acima de todos os nomes, como está escrito em Atos 4:12. E com este nome nós iremos prosseguir até a sua volta, confiantes, sem desistência, honrando o privilégio de termos um ministério que Ele nos entregou. Eu sou privilegiada, eu não mereço, mas Deus me deu algo que eu não mereço, porque Ele é assim mesmo, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Eu não tinha merecimento, não tenho merecimento de estar numa posição dessa, de supervisora geral do discipulado do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, mas Deus me chegou para mim e falou: minha filha, você vai voltar a estar dando atenção à minha palavra como você sempre fez, e vai fazer o meu povo que está nas suas mãos entenderem que a minha palavra não é para ser colocada numa estante aberta no Salmo 91, porque minha palavra não é amuleto, minha palavra é a libertação do meu povo. Quem confia na minha palavra prospera, quem confia na minha palavra está na santidade dia e noite, porque a palavra santifica. E eu vou prosseguir, Deus está me dando a vitória, louvado seja o meu Deus. Deus sabia que Josué enfrentaria muitos obstáculos na caminhada, por isso lhes ministrou mais de uma vez, e realmente Josué enfrentou muitas barreiras, mas ele confiou no que Deus disse: seja corajoso, não temas. Então, o que é que concluímos? Concluímos que temos um espírito, uma mente corajosa, Deus nos deu, então não tomemos outra posição, sejamos corajosos
com Deus. É isso que nós temos que ser. Eu, corajosa em estar insistindo por aquilo que eu sei que é verdade. A palavra de Deus é verdade. É Ele que diz: não se aparte da tua boca as palavras deste livro. Então, qual é o conselho que eu dou? Pela manhã, no lugar secreto, meio-dia, enquanto descansa o almoço, e à noite com o culto doméstico. Não se aparte da tua boca as palavras deste livro. E uma vez por semana com o seu discipulador. Toda semana com o seu discipulador. Uma vez na semana. E assim você está liberto. Porque é a palavra que liberta, porque a palavra é Jesus. É a palavra que santifica, porque a palavra é Jesus. E sem santificação ninguém verá Deus. Então só temos vantagem em meditar na palavra de dia e de noite. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do nosso Deus. Assim nós terminamos de dar um toque especial nesse tema, remover a raiz do medo. É a parte 2 desse tema, e eu creio que a essa altura vocês já estão realmente libertos do medo, porque já aprenderam a obedecer, em meditar na palavra de dia e de noite. Por isso, com certeza, a libertação da raiz do medo já veio. Glórias ao nosso Deus. Só me resta dizer: a graça e a paz continue reinando, a paz que excede todo entendimento continue reinando nos vossos corações, não somente neste culto de libertação, mas a cada dia, com a obediência de estar meditando no assunto do seu discipulado, como Deus tem nos recomendado a cada dia das nossas vidas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.